A rica herdeira se casou com este pandigueiro da rua por um pedal de sobras. Decidiu casar-se contigo, este pequeno criminoso da rua. E cada noite, ao dormir, sempre colocava um velho facão enferrujado sob seu corpo. Tinha medo daquele marido com quem nunca tinha se encontrado. Temia que ele entrasse de repente bado e rasgasse a roupa. Nesse momento, Voka acabava de se mudar para a caótica dinastia da Ji. Era a primeira vez que chegavas à tua casa destruída. Dentro da casa, a pessoa demorou um bom tempo. Suintol apareceu um pouco da cabeia pela fresta da porta. Vok Chulan? Sua voz era muito agradável, embora tivesse um tom de cansal. Sou Chumu, teu esposo sofredor. A porta se abriu instantaneamente. Jian Kaivei deixou cair o facão que tinha na mão. Eu me aproximo de Vok com os olhos vermelhos. Antes que Vok pudesse dizer algo, tirou do peito algumas moedas de cobre e te as ofereceu. Chulan, hoje vendi 7 fardos de lenha. Ganhei 14 moedas. Uau, 14! Ganhei 14 a mais. O dinheiro que Vok ganhou. Por que Vok me dê isso? Tudo que eu ganhei eu darei a Chulang. Vok baixa a cabeia. A tênue luz da lua. Observando em cio-cio a jovem à minha frente. Em suas bochechas, que sol como ovos de ganso, embora estejam cobertas por 2 camadas de fuligem, continua sendo linda e encantadora. Chulang, amanhã eu me levantarei cedo para pegar lenha. Talvez eu possa vender por 25 moedas. Ao ver que Voknol aceita o dinheiro, Jian Kaivei é um pouco ansiosa. De repente, Vok se sente um pouco incomodado por dentro. Chulang, eu como muito pouco a cada dia. Jian Kaivei treme. Cidade de Vanzhou. Há muitas coisas de matadores vendendo suas esposas. Essas esposas e servas que fogem da desgraça e do sofrimento. Ser vendida a uma Qingguan para ser prostituta o mais comum. Ela pensou que ganharia mais dinheiro. O cavaleiro à minha frente. Talvez não a venda. Xiao Vão mordeu o lábio até sangrar, ainda levantando seu brau magro para cima. Levantando 14 moedas de cobre diante de Vok. Chulang, prata para Vok. Por favor, não me venda. Embora trabalhe duro todos os dias, também quero viver com dignidade. Vok fica em cio-cio. Finalmente estendeu a mão. Vok pegou as 14 moedas de cobre ensopadas de suor. Thumb, indiretamente, pegaste a mão da jovem. A empregada se encheu os olhos de ugrimas em um instante. Obrigado, Chulang. Suspiraste por este mundo canibal. Sulo sinto as 14 moedas de cobre na minha mão. Eram tão pesadas como se estivessem cheias de chumbo. Apenas entrei na casa. A empregada correu rapidamente segurando uma tigela fumegante de sopa de taro vem correndo para si. Vok deu 2 mordiscos. Vok começou a sentir que era tão difícil de engolir como cera. Thumb teme que a empregada pense demais. Solo pode inhalar com força. Depois de comer, Vok se levanta e diz: amanhã Voknol precisa se levantar cedo para buscar lenha. Coloquei um pouco de dinheiro debaixo das mantas. Ao ouvir isso, Jian Kaivei fica muito ansiosa. Chulang, o dinheiro que a empregada pode ganhar. Sua voz tem um matiz de choro. Ele teme que, ao receber este dinheiro, em um nos se vendida. Vok esfregou a testa com hipoxia. O que quero dizer que me ajudes a comprar algumas mantas. Eu entendi, senhora. A voz de Jian Kaivei se relaxou lentamente. Vok deveria descansar cedo. Depois de dizer isso, Vok se vira e sai da casa em runas. Jian Kaivei não se atreve a dizer nada para te reter. Teme que de novo eu te faça incomodar. Depois de caminhar cerca de 100 passos, Vok se vira para olhar. Ela pegou lamentavelmente a jarra de barro. Despeje o último pouco de arroz que sobrou. Comece a comer em grandes bocados. No dia seguinte, siga seu amigo de infância, CHU, enquanto caminha pela rua. Estava pensando em como ganhar dinheiro para sobreviver. Passou uma carroa puxada por cavalos. Derramou um aroma de vinho por todas as partes. Vok levantou a cabeia com surpresa. Decidi imediatamente fazer licor para vender. Gastei meio tael de prata. Comprei 20 ginas de milho velho para levar para casa. Estive ocupado a maior parte do dia. Eu só estava esperando que fermentasse para convertê-lo em vinho. Voknol descansou bem esses dias. Sem perceber, adormeci na cama de madeira. Eu te vi despertar à tarde. Jian Kaivei correu surpreso. Ainda não tinha falado, assim como ontem. Estendeu a moeda de cobre que segurava na mão em sua direol. Chulang, hoje ganhei 20 lavando roupa para outra pessoa. Olhando para essas mãos inchadas. Dê-me um momento. Vok aceitou a moeda pela segunda vez.
De verdade parecia um pequeno valentão que vem cobrar vidas. No entanto, Jian Kaivei parecia incrivelmente feliz. X correu rapidamente em direção à casa e trouxe uma tigela de pudim de taro. Vok comeu? Comi 2 grandes tigelas. Vok não acreditaria nessas bobagens. Movendo a mão, disse. Comi no restaurante. Guarde para Vok. Segurando uma tigela ristica. Jian Kaivei permaneceu em pé por um momento. Finalmente acreditou em suas palavras e se virou para entrar. Depois que Vok foi. Então a vi comer com a cabeça baixa, incrivelmente contente. Vok, oculto à distância, sorriu e se virou em Sil para ir embora. Passaram-se alguns dias. Finalmente Vok destilou o vinho fermentado em um licor de alta gradual. Estava pensando em levar o licor para a rua para vendê-lo. Não sei em que momento. Diante da porta do velho tio J havia 5 ou 6 sombras de pé ali. O ludeiro cafetão mais grande da cidade. A matrona. Jian Kaivei, que originalmente saiu de casa. Depois de ver o assassino. Seu rosto ficou imediatamente pálido. Tremendo, encolheu-se atrás da porta. A parteira, vestida com uma brilhante saia de seda. Sente-se na cadeira de madeira que és ao seu lado. Me surpreende que depois de tanto tempo. Por que a mulher ainda não vendeu sua esposa? Frunces levemente a testa. Por que vender beleza? Vok és louco? Que matador na cidade não vende sua esposa? Vok se divorciou da sua esposa e depois a vendeu. Espere a que o registro seja liberado. Naturalmente há chicas dispostas a pagar para registrar-se. Ao lado da fonte da cidade de Vanzhou. Mais ainda, esta pequena criada da sua casa. Ainda deve 15 tais de prata. Vok fica atinito e vira a cabeça. Vok percebe que Jian Kaivei abaixou a cabeça. Seu corpo magro e fugiu. Treme no frio vento. Antes de que seu pai morresse doente. Somente em comprar medicamentos gastou TRS ou 4 tais de prata. O assassino voltou a meter a mão na manga. Abra a boca sorridente. Chulan. Atrás da porta, Jian Kaivei J tem os olhos vermelhos e és desconcertada. Não o fale, volte para casa. Vok se coloca friamente em frente à porta. Isto não pode ser nosso irmão Mu. Deve ser que não consegue suportar despedir-se da beleza. Atrás da velha assassina. 5 homens robustos riem às gargalhadas. Jian Kaivei, sentada na beira da cama, treme. Um rosto de desespero. Ela levantou a cabeça. Olha atrás da janela de madeira para a figura que bloqueia a entrada da casa. Ele se sente cada vez mais culpado no fundo do seu coração. Depois, sorri tragicamente. Coloque suas mãos em seus braços. Para tirar 19 moedas de cobre que não conseguiu entregar. Coloque-o com cuidado sobre a mesa. Levantar-se. Venda a trula pela porta. No entanto, nesse momento Vok fala friamente. Vok pode vir pegar a conta da minha casa em TRS dias. Oi, mulher, ajudei a devolvo. Ao ouvir isso, Jian Kaivei para no lugar. Depois, ele se agachou no poste da porta. Comei a chorar como uma criança, abraando o rosto. Mulher mudou. A anciã assassina parece suspirar e ao mesmo tempo estar irritada. Dentro de TRS dias virei buscar 15 tais de prata. Se não puedes entregá-lo, então vê a morir com essa sirvienta miserável. A mulher assassina se levantou. Caminhou lentamente para fora do tio deteriorado. Chulang, sinto muito. Jian Kaivei tinha os olhos vermelhos. Sair de casa. A sua voz tinha um forte tom de choro. Chulang. Esta noite, vai dormir dentro da casa. A voz ficava cada vez menor. Esta tampa que é o comum mosquito. Vok não sabe que Jian Kaivei quer se entregar a Vok? Mas Vok não o quer. Vok e ela não estão apaixonados agora. Mas estão amarrados juntos. Posso dormir no estulo de vacas. Não saia para coletar lenha nesses 2 dias. Chulang, vou ganhar dinheiro. Ao ouvir isso, Vok suspirou. Faça com que ela ajude a construir algumas cercas para cobrir a parede do tio quando tiver tempo em casa. O negócio de bebida caseira acabou de começar. Vok não vai querer que muitas pessoas descubram. Eu sei disso. Jian Kaivei ainda se sente um pouco ansiosa. Vê dormir. Recebi suas moedas de cobre. Então prometi que não te venderia. Ao ouvir isso, Jian Kaivei se virou. As lágrimas incontroláveis caem pelo seu rosto. No dia seguinte, ao meio-dia, Vok e Ch trouxeram algumas jarras de vinho para o mercado. A antiga licoreria de fevereiro se atreve a vender 2 moedas de prata. Mas Vok gritou um preu de TRS onas por um barril. Muitas pessoas curiosas se reuniram em frente ao carro de madeira. Muitas pessoas curiosas se reuniram em frente à carroça de madeira. Sorrindo,
Vok colocou os pequenos copos na mesa. Despeje um pouco um por um. O aroma do vinho, de repente, invadiu as narinas da multidão que assistia. Senhores, esta Tanol custa dinheiro. Vok fez um gesto respeitoso com as mãos. Olhou para o luxuoso restaurante do outro lado. O vinho clandestino deve se tornar famoso. O objetivo preferido, o maior restaurante da cidade. Sem esperar muito, a multidão em frente ao carro de madeira J estava corada. Eles se tornaram emocionados e barulhentos. Rido, faz o santo outra vez por mim. Rido, busca um segundo de vida. Ao beber este vinho, sente-se como se algum se tornasse um imortal. Ao ouvir o preu de TRS tais, 5 ou 6 barris de licor privado foram vendidos, restando apenas um. Nesse momento, no luxuoso restaurante em frente, um homem gordo de meia-idade ficou em cio por muito tempo. Finalmente pedi a um criado que te trouxesse um pouco de vinho. O dono Zolfo semicerrou os olhos depois de tomar um copo. Sua expressão se tornou de surpresa, mas rapidamente ele o escondeu de novo. Um pouco adstringente. Ainda não tão bom quanto fevereiro. Vok sorriu levemente sustentando o barril de vinho. Vok saiu. Abraçando a jarra de vinho, ele saiu. Agora era a vez de Zolfo estar ansioso. Imediatamente te parou e te perguntou o preu. Ao ouvir o preu de TRS tais, Zolfo apertou os dentes e decidiu levar primeiro 50 barris. Vok pediu que ele pagasse primeiro 30 tais de depósito, e a entrega levar meio ms. Zolfo tinha uma expressão de descontentamento. Vok um vagabundo ocioso. O que aconteceria se eu pegasse o dinheiro e fugisse? Te vi abraando o barril de vinho, pronto para ir embora. Ele jogou um saco de moedas sobre a mesa. Disse com voz fria. Chico, se Vok se atreve a mentir para mim, tenho gente suficiente para matar toda a sua família. A comida dos arredores. 5 rapazes de estulo que Vok contratou com muito dinheiro chegaram pontualmente. Chegou ao armaz de Grols mais grande da cidade vizinha. Hoje Vok tem que sair da cidade para buscar comida para fazer vinho. O comerciante de arroz comeou dizendo que um carro de Grols mistos custava TRS tais. O preu duplicou. Vok franziu a testa. A comida da zona próxima tinha sido coletado por esses comerciantes de arroz. No entanto, no segundo seguinte 275, o comerciante de arroz que originalmente tinha ido, voltou a girar e saiu de novo, com um sorriso frio no rosto. A 10 milhas da cidade, havia 5 carros de Groll por apenas 10 taels. Sabia que havia algo estranho. Mas mesmo assim Vok assentiu e fechou o negócio. O companheiro que guiava parecia estar atrasando intencionalmente o tempo. Sulo encontraram o celeiro quando J estava escurecendo. Patrol, H alguma escassez. O cavaleiro Shen franze a testa enquanto caminha. A comida não tem problema. Quando o cu escureceu, mas o cu se clareou. Há mesmo soldados patrulhando nas proximidades retornariam ao acampamento. Vok decidiu imediatamente sair e levar o suprimento de volta. 5 carros se alinhavam como uma longa serpente, avanando rapidamente pelo caminho de barro. Delante estava a estrada oficial. Era seguro. O capitão Sim, que estava na carroa da frente, gritou para TRS. No entanto, Vok, que estava atrás, disse friamente. Vire para o caminho pequeno. Os 5 carros estavam prestes a desviar para o caminho pequeno. Inesperadamente, na bifurcaol do caminho pequeno J havia montes de troncos cados. No suíço. De repente apareceu uma luz piscante à frente. Se ouviam gritos frenticos ao longe. Eram refugiados. Como souberam que iremos voltar para Vangzhou? A voz de Shen Seng se sobressaltou. Vok cerrou os dentes. Seu olhar rapidamente inspecionou os arredores. Vok deu a ordem para apagar as lanternas dos cavalos. Dirija-se para a floresta à direita. Os refugiados atrás pareciam estar completamente loucos. Vinham em massa de todas as direitas. Comer cavalos ou pessoas pode provocar a morte. Comer o cavalo ou comer pessoas, de qualquer forma, é morte certa. Não posso me tornar um fantasma faminto. Uma voz sedutora e furiosa grita de TRS. Essas pessoas enlouqueceram. Shen Seng conduzia o cavalo desesperadamente. Seu tom J reflete terror. Imediatamente Vok ordena ao cocheiro que rasgue os sacos de Groll. Jogue 2 sacos de arroz e trigo. Momento do 6. A poeira de arroz e trigo se eleva no ar. Os refugiados que se aproximavam lentamente ficaram atordoados por um momento. Depois, eles se lanaram loucamente ao chão para comer. Finalmente, conseguimos abrir distância. Atos, outra voz se fez presente. Com uma expressão fria, Vok pensa rapidamente.
Vok pendura todas as lanternas de cavalo em uma carroa. Levanta o apito na sua mão. Apunhala com fora o velho cavalo no abdômen. O velho cavalo grita de dor e corre freneticamente para frente. Ao mesmo tempo, Vok e os outros pulam para outras carroas, correndo em outra direção. Fizeram Vok ficar em casa. Pulou da carruagem. Pobre velho cavalo, vai ser comido vivo. Vok permanece em Sil-Sil. Você ficou em silêncio. Em troca do preu de uma carroa, Vok conseguiu um retorno seguro. Um bom final. Não muito longe da entrada da cidade. Erguendo a cabeça. Entol viu Jian Caivei com um rosto cheio de cansal. Um corpo magro e frágil, tremendo sob uma parede. Ao ver a caravana voltar, ela, feliz, começou a correr em direção a eles. Vok sente uma leve opressão no peito. Pulou da carruagem. Fizeram Vok ficar em casa. O que Vok está fazendo fora à noite? Estou preocupado com Shulan. Jian Caivei, com a cabeça baixa, fala com uma voz suave como um mosquito. Há muitos bandidos nas ruas. E um velho bado és louco por causa do licor. Clang! Uma velha machadinha caiu de Jian Caivei. Vok ficou atinito. Jian Caivei corou. Rapidamente abraou o velho facão enferrujado contra o peito. Vok sente a dor no peito se intensificando. Na verdade, Vok com muito medo. Na verdade, Vok muito fugiu, mas mesmo assim, Vok tem que segurar o velho facão esperando que volte. Mas mesmo assim, ele ainda segurava o velho facão esperando você voltar. No dia seguinte, quando Vok se preparando para fazer vinho, um grupo de pessoas entrou correndo no ptio. Dizem que Mujeer quase morreu ontem à noite fora da cidade. Essa voz da velha matona. Sorrindo, Vok levantou a cabeça. Descobre que não és apenas a velha matona. O chefe dos mates, Maguaizi, veio. Mujeer J. comendo arroz. A velha disse com um tom cido. Ela puxou uma cadeira e se sentou. Vok tira uma bolsa de moedas e a joga friamente. A velha matona se agacha rapidamente para pegá-la. Ela conta várias vezes antes de continuar falando com um sorriso. Eu calculei errado antes. Deveria ser 50 tais. O homem ao meu lado também aproveita a oportunidade. Exige um tael de prata por cada barril de licor ilegal. Vok estreita os olhos. Joga sua carteira no chão generosamente. A gangue estava prestes a avanar para pegar a prata. Mas foram bloqueados pelo corpo de Sihu, que era como uma torre de ferro. A Mujeer lhe cresceram asas. A voz da mulher assassina se tornou repentinamente fria. Sua expressão permanece inalterada. Sua expressão não mudou. Desde que comecei a elaborar vinho, havia decidido me separar dessas pessoas. Não esperava que o irmão Mu tivesse tal habilidade. A mulher assassina se levantou e chutou a cadeira para longe. O homem ao meu lado, que não obteve benefícios, também tinha uma expressão sombria. De repente, Vok disse em voz baixa. Eu, Shumu, posso elaborar licor ilegal. Roubar o negócio da antiga licoreria. Voks 2 acreditam? Que não tenho ninguém ao meu lado. Esta frase, finalmente surpreendeu a mulher assassina e os demais, que se olharam entre si. Não sei quem ser. CHU, despede os convidados. Sem esperar que a anciã perguntasse. E a Cilea ordenado que se vaia. CHU, com costas de tigre e corpo de urso, segura um apito. Afaste esta confusa multidão de convidados indesejados do ptio. Mujechuan. De qual função rio estamos perto? Depois de espantar as pessoas. CHU correu de volta com um olhar emocionado no rosto e abriu a boca. Não pergunte. Suspira no teu coração que pessoas poderamos ter encontrado? Não havia ninguém lá em cima. Não era mais do que para tirar proveito. Primeiro assustemos as pessoas da senhora matadora e depois falamos. Neste momento, Vok J fez seus planos. Quando esta partida de licor ilegal gerar dinheiro, então nos mudaremos da cidade de Vanzhou. Depois todos começaram a fazer vinho no ptio. Jian Caivei estava encostada na porta, observando Vok ir e vir carregando sacos de grol. Dentro dela brotou uma intensa alegria. Antes de entrar na cidade, ela ouviu mais de uma vez que esses bandidos são verdadeiros denios. No primeiro dia o corpo ser despedaçado. Ela entrou correndo na casa, abraando o rosto. Mas seu marido Nolsu devolveu o dinheiro. Tam se preocupa com ela o tempo todo. Como se fosse um presente do cu. Vê um pouco mais devagar. Não escolha mais. Finalmente, ela, segurando o nariz dolorido, gritou de repente. Vok se virou, surpreso. O antigo proprietário, desgastado pelo vinho e pelos prazeres,
Eu te deixei tão cansado que Voknol consegue respirar. Quem tem tempo para pensar nos pensamentos da jovem? Como ainda teria cabeça para tentar entender os pensamentos da moça? CHU, Shen Seng e outros Tang se viraram surpresos. Então soltaram uma grande risada. És bem entendido. Vok respondeu de maneira estranha. Jian Kaivei corou. Entrou na casa correndo, abraando o rosto. Depois de mais de 10 dias de fermentaol e distilaol, finalmente, recolheram quase 100 barris de vinho. Vok moveu 50 deles para a carroa. Leve Shen Seng ao restaurante Fugi. Os homens de negócios só assim, buscam o lucro. Shen Seng, ao ouvir isso, Vok franziu a testa. A loja de vinhos mais grande da cidade de Wanzhou era o Yeshun Wine Shop. Tarde ou cedo, haver um choque entre Voks. Na cidade de Wanzhou, a loja de vinho de fevereiro a maior. Em frente à taberna, havia vinho velho de fevereiro. De longe, podia-se ver. Vok falou friamente. Shen Seng, ao ouvir isso, então conduzia a carroa com uma expressão fria. Ele fez um pequeno derrapagem perfeitamente enquanto passava por várias carroas da taberna. O que Vox estão fazendo? Nós somos da taberna de fevereiro primavera. Sorrindo, Vok desceu da carroa. Vok se abriu o caminho entre os funcionários grosseiros da taberna. O gerente Zounol estar me esperando? Ao te ver chegar, Zoufu raramente mostrava um sorriso. Os homens de negócios só assim, buscam o lucro. Tão quase se pode garantir. Uma vez lanado o vinho cubado, o negócio do restaurante vai melhorar ainda mais. E quanto a fevereiro e Maro? J.s fora de moda. O chefe Zou. Meu chefe Lu vir pessoalmente te buscar para conversar. Ele saiu rapidamente em seu carro. Voktan pode esperar. Zoufu com uma expressão fria. Ele se virou e disse algumas palavras de reprovaol. Os funcionários da loja de vinhos ficaram plidos. Apressadamente entrou em seu carro e partiu. Não ligue para esses idiotas. O que tiver o melhor vinho, usarei o dele. Enquanto falava, deu um passo à frente e abriu uma jarra de vinho. Momento. O suave aroma do vinho se espalhou de repente. Fez com que muitos comensais franzissem o nariz e se virassem. Zoufu apenas tomou um pequeno gole. Sua expressão tensa se tornou imediatamente emocionada. Esta rodada de licor melhor que a anterior. O sabor ainda mais intenso. A sensação ao engolir tambo mais agradável. Ele viu a parcia de Zoufu neste momento. Vok se sentiu aliviado. A primeira cooperaol para mostrar sinceridade. Tudo que uso só grãos finos de arroz e trigo. Quero esse tipo de vinho para a próxima rodada. O gerente Zou ter que aumentar o preu. De novo aumento de preu? A expressão de Zoufu mudou levemente. Mas parece que ele compreendeu algo. Tomara que exista esse tipo de bom vinho. Eu te darei 5 lian por uma jarra. O que Vok acha? Zoufu, ao conseguir um bom vinho, Tambinol fica exigente. Entregando-te uma bolsa volumosa. Que tenhamos uma boa colaboração. Deixar o luxuoso restaurante. Vok soltou um suspiro de alvio. O primeiro negócio de contrabando. Finalmente Vok teve lucros. Decide retirar parte do seu dinheiro para comprar terra. Não prudente ficar na cidade de Wanzhou. Sulo construindo uma adega fora da cidade. Vok poder expandir melhor as vendas da Zui Tianxian. Voktan poder se livrar da complicação dessas pessoas. Escritório do governo. O velho funcionário que leva o registro levanta ligeiramente a vista. Eu te olhei entrecerrando os olhos. Tenho outro lugar. Vok era apenas um matador de rua. Sim, a sua excelsia tem razão. Os matadores da grande dinastia temem TRS Miles. Hoje Vok o mais destacado. A reputação dos mates da grande dinastia é por um fio. Há muitos que morrem de maneira violenta nas ruas. Como Vok, que ganhou dinheiro para comprar terras. Poderia-se dizer que Vok uma raridade. O velho funcionário é muito satisfeito. Eu escolhi um velho hipódromo cercado de montanhas iguas. Vok tem uma expressão animada. Não posso evitar dizer. A recomendação do velho funcionário quase perfeita. Mas, primeiro, devo te explicar algo. O velho funcionário fez uma pausa. Seu rosto se tornou ligeiramente frio. Se os nortistas invadirem a cidade de Wanzhou, seu armai ser o primeiro alvo do saque. Ao disso, há muitos bandidos nas proximidades que colocarão o foco em seu negócio. Mas não importa. Tenho outro lugar. A 10 milhas da cidade de Wanzhou. Muito perto do acampamento militar e ser muito seguro. Senhor velho. Quero uma caneta. Vok se comportando seriamente. A intenção original de estabelecer o armai Xuangyi. Se afastar da cidade de Wanzhou e se desenvolver lentamente. Bem,
Os olhos turvos do velho oficial momentaneamente brilharam com clareza. Eles também te enviaram algumas armas de ferro. Isso te surpreendeu ainda mais. A dinastia da Ji tem regulamentos extremamente rigorosos sobre armas de ferro. Agora tudo bem. Comprei um terreno. Então me deram algumas armas. Depois de sair do escritório, olhando o contrato de propriedade em minhas mãos, Vok sente uma onda de orgulho. De volta ao tio, olhando as armas que Shen Seng deixou, Xiahou e alguns outros correram animadamente e se agruparam. Naquele momento, com uma explosão, a porta se abriu de repente. Vários oficiais armados entraram com suas facas na cintura. Quem chamou? Os presentes no tio começaram a ficar nervosos. Senhor oficial, eu sou. Vok hesitou e se levantou. Isso para Vok. O oficial à frente imediatamente tirou um dossiê do peito. Vok o pegou e o abriu. Descobre que uma escritura de propriedade notariada. Descobriu que era uma escritura de propriedade autenticada. Compreendi imediatamente. Calmamente Vok tirou algumas moedas de prata do seu interior. Eu entreguei ao oficial principal. Obrigado, senhor oficial, pela sua gentileza. Haha, o chefe Shu, um homem de grandes negócios. Pegue o dinheiro. Os oficiais estão sorrindo de orelha a orelha. Entendeu imediatamente em seu coração. Pedir dinheiro que realmente importa. Loja Katoraji. Vê buscar um jarro de bom vinho. Ao ouvir isso, os oficiais ficaram cheios de alegria. Ouvi dizer que este vinho custa 5 tais por barril. Depois de fingir rejeitá-lo por um momento, imediatamente segurou o jarro de vinho em seus braços. Mestre Shu, se Vok tiver algum problema na cidade de Wanzhou no futuro, só preciso que diga o nome de Tiansong. Vok entende. Este é um acordo. Impulsionados pelo interesse, cada um pega o que lhe corresponde. Depois que os oficiais vão embora, Vok diz aos carregadores para voltarem e notificarem a família. Uma vez que o armazém esteja construído, eles poderão se mudar e se estabelecer. Os presentes, incluindo Shen Seng, estavam visivelmente emocionados. Shen Seng e os outros presentes estavam todos muito emocionados. Ser cocheiro em Wanzhou um trabalho exaustivo. Onde isso se compara a se estabelecer em uma fazenda do lado de fora? Hoje, nossa loja acabou de receber uma nova saia. Na rua Ushan, onde não há gelo nem feijos cozidos. Eu estava me preparando para comprar algumas ferramentas necessárias para estabelecer um armazém. Ao passar por uma loja de tecidos, Vok ficou em silêncio por um momento. Então Vok entrou. Este cavalheiro vai comprar roupas para sua esposa? Vok hesitou por um momento e então assentiu lentamente. Isso apenas uma coincidência. Hoje acabou de chegar uma saia tipo Ru em nossa loja. As jovens das famílias oficiais não conseguem parar de admirá-las. Vok se sentiu inexplicavelmente oprimido. Vok se lembrou de Jian Kaivei, de corpo magro e frágil, de pé ao lado da velha parede. Em baile, eu quero. De volta à entrada do beco. Como Vok esperava. Jian Kaivei ainda estava esperando ele como sempre. Vok segurava uma caixa de madeira. Ela caminhou em sua direção com uma expressão indecisa. Jian Kaivei falou fracamente. Desde que nos conhecemos a agora. Ela sempre se mantém deliberadamente um pouco mais longe. Parece que ele se preocupa que Vok fique bravo. Parece que estava com medo de que você ficasse bravo. Aproxima-te mais. Depois de dizer isso, Vok tirou esse vestido de flores. Coloque na mão de Jian Kaivei. Ela ficou atinita. A expressão de surpresa em seu rosto passou rapidamente. Depois se transformou em nervosismo. Chulan. Isto demasiado caro. Não posso aceitá-lo. Vok se confundiu. Vok falou com certa dificuldade. O que quero dizer que... Isto te emprestamos. Vou ter que devolver o dinheiro das roupas depois. Vou dever pagar 2 moedas a cada dia. Falaremos sobre isso depois que Vok terminar de pagar. Vok se virou e começou a andar para TRS. Vok me deu um tapa na cara. Não sei que bobagens disse H um momento. Mas o que Vok não sabe. Depois que Vok se virou e foi embora, Jian Kaivei abraou o vestido. Seus olhos estavam ímidos. Mostrou um sorriso de imensa felicidade. 2 dias depois de organizar as coisas em casa. Depois de arrumar as coisas em casa, Vox conduziam 6 carruagens. Dirigiram-se lentamente para a adega fora da cidade. Muer. Vok J vai? De repente, uma voz fria veio de um lado. Vok franze a testa e olha para cima. Vok descobre que um grupo de pessoas é de pé friamente não muito longe. Raro que a matriarca venha se despedir de Vok. Estou infinitamente grato, Shumu. Eu te enviarei para as portas do inferno. Então Vok não ser mais grato.
ao lado do assassino. Maidizi mostrou uma expressão fria e sombria. Voknol tem vontade de falar mais. Este grupo de pessoas merece explorar os cidadãos na cidade. Shulan. Este grupo voltar depois? Mesmo fora da cidade. A voz de Jian Kaivei ainda tremia levemente. Não se preocupe. Teremos uma solução a ele. Muitas vezes penso. Se eu não tivesse encontrado Shulan, eu temeria que Jota estaria presa em uma jaula. Isso provavelmente o destino. Isso provavelmente é o destino. No fundo, Vok sente algo estranho. Se não fosse porque vim de outra poca, Vok não teria conhecido Jian Kaivei de jeito nenhum. Neste momento, uma fina chuva começou a cair do cu. Ao seu lado, Jian Kaivei rapidamente abre um guarda-chuva de papel para Vok. Shulan, eu vou te ajudar a se proteger da chuva. O guarda-chuva muito pequeno. O mundo é ali fora muito grande. Justo nesse momento, seu corpo parou repentinamente. Vok se sente completamente em paz. Ao chegar à aldeia abandonada, Jota estava perto do anoitecer. Jota tarde demais para fazer reparais. Nesse momento, Jian Kaivei Jota havia coletado muita erva. Eu construo um abrigo de madeira. Shulang, durma. Vok ficou atinito e se virou para olhar. Vok percebe que, ao deste abrigo, o mundo é esmolhado por todas as partes. Vê dormir. Antes, Vok também tinha estado dormindo no estudo. Vok sempre sente que H uma camada de papel de janela que não foi rasgada. Shulang não tenho medo de me molhar debaixo da chuva. Eu não tenho medo de me molhar na chuva. Antes eu costumava ir buscar lenha debaixo da chuva. Jian Kaivei, corada, e Vok, também ligeiramente corado. Rapidamente agarrei um punhado de feno e me sentei de cócoras no canto, fazendo tudo possível para tampar as goteiras com feno. Vok volta a dormir. Mais tarde eu tenho que fazer a guarda. Realmente Vok vai deixar Jian Kaivei do lado de fora sob a chuva. Vok se sentir culpado. Shulan, aqui há um lugar que pode te proteger da chuva. Neste momento, o cabelo de Jian Kaivei J esmolhado. Ao disso, és vestindo roupas leves. A meu corpo treme levemente. Vok suspirou. Vok deu alguns passos e a levou para o galpão de madeira. Vok vai dormir aqui. Ali há um bom galpão. Depois do meu turno, irei para ele. Onde há outro bom galpão? Todas as buas foram quase completamente roubadas por aqueles aldees. Tenha cuidado, Shulang. Não se molhe. Jian Kaivei corou e baixou a cabeça. Ela realmente tinha intenção de deixar o galpão para Vok, mas temia que, ao falar mais, Vok ficasse irritado. Mas tenho medo de que, se eu falar demais, você fique bravo. No entanto, essa sensação parece ser boa. Como na escuridão. De repente, algum acendeu uma luz, fazendo com que todos se iluminem e se aquiam de repente. Mujeer olhou e viu uma sombra. Shenseng, que estava de guarda, de repente gritou. Não se atreva a perder tempo e se aproxime rapidamente. De repente, o tom de Shenseng voltou a surpreender. Só os bandidos que vieram fazer reconhecimento. Todos têm o rosto coberto. Vok decide tomar a iniciativa. Não pode permitir que os bandidos conheçam a situação da aldeia. Ordene a CH que dispare flechas. Ao ver que uma flecha vem em direção a eles, as sombras furtivas se assustaram. Fugiram apressadamente para a montanha. Vok não esperava encontrar os bandidos fazendo reconhecimento tão cedo ao chegar aqui. Longe da cidade de Vangzhou, as oportunidades serão maiores, mas o risco também aumenta. Na manhã seguinte, Vok planeja cercar a aldeia com madeira, mas a carga de trabalho de proteger a vila não é pequena. Vok J decidiu ir à aldeia próxima para ver. Há algum disposto a ajudar? Mas logo que entrei na vila, fiquei surpreso com a cena diante dos meus olhos. A vila em ruínas estava cheia de idosos, mulheres e crianças. Depois de se libertar da mulher da vila, queria voltar. De repente, uma jovem da vila correu em minha direção, mas mantinha a cabeça erguida. Senhor, venha ajudar. A mulher da vila estava com o rosto completamente ruborizado, mas mantinha a cabeça bem alta. Mas mal havia chegado à entrada da vila. O que significa ajudar as garotas em apuros? Vok não imaginava que essa jovem da vila seria tão direta e audaciosa. Vok não tinha interesse. Depois de se libertar da mulher da vila, estava prestes a voltar. Senhor, só apenas 10 moedas. Meu filho és morrendo de fome. Moi underline. O irmão mais novo desmaiou. Uma menina vestida com trapos apareceu com a cabeça de fora de uma cabana de palha. Seus olhos estavam cheios de ugrimas turvas. Mujeer. Aquele menino és muito desnutrido.
A voz de Siagao tremia levemente. Levante a cabeia. Olhando para a menina que apenas pele e ossos. Ele se dirige para fora da casa. Este mundo realmente devorador. Leve-me para dentro, por favor. A pequena Aldeó ficou feliz ao ouvir isso. Ela entrou na casa. A pequena Aldeó correu rapidamente a um menino que estava meio desmaiado. Pegou uma colher de água quente escura e começou a dar-lhe lentamente. Não passou muito tempo. O menino tossiu. A menina, magra como um palito, gentilmente levantou seu irmão, caminhando para fora da casa. Senhor, vou me trocar por roupas novas agora. A bua da cama em casa tão nova. Não importa se o senhor tem muita fora. Vou que tem a voz entrecortada. Su soube da situação depois de perguntar. Os homens da aldeia foram assassinados pelos bandidos da montanha. As crianças estavam prestes a morrer de fome. A pequena mulher da aldeia não se importou que Siagao ainda estivesse ao seu lado. Com ansiedade, tentou desapertar os botes da roupa. Mas Vok estendeu a mão e a deteve. Traga seus filhos para trabalhar na minha cidade. Lanou furiosamente em direção à camponesa com fora. Depois de dizer isso, Vok não se preocupou com a dívida da mulher do povo. Abraando a criana, caminhou em direção à sala da aldeia. A pequena mulher do povo levantou a cabeia. Apertou os dentes. A camponesa levantou a cabeia. Há algum na aldeia disposto a trabalhar na minha aldeia? Um dos megahertz pode acompanhar. Gritou na aldeia. Infelizmente, os outros temiam e se escondiam nas casas. 5 ou 6 preguiçosos a coletaram pedras. Lanou furiosamente em direção à pequena mulher do povo. Vok ainda precisa sair da cidade para vender. Tudo é sujo. E ainda pensavam que o senhor te valorizava muito. Vok se virou e perguntou à mulher da aldeia por que aqueles preguiçosos. Não quero que ela abandone a aldeia. Acontece que algum que passou pela cidade fez uma aposta. Essas pessoas querem ficar com metade do dinheiro. Não me surpreende que não consiga sobreviver, mesmo que se trate de fazer um trabalho humilde. Ao disso, preciso ser enganado pelos intermediários. Não se espera colher grão nesta situação nos arredores. Preciso dirigir a carroa para um povoado um pouco mais distante. Funcion Rios. Vok deve ter cuidado. Essas pessoas temem negócios com os bandidos. Não de estranhar que não consigam sobreviver. Isso parece ter criado outra inimizade. Chegando a Xondi, a pequena mulher do povo, Ximian, que originalmente tinha medo. Ele apenas exalou ao ver Jian Caivei. Aqueles mios tão delgados que parecem piel y uesos. Quando vi a massa no frasco, ele se agachou no chão e o pegou com as mãos. Coloque uma grande mordida na sua boca. Mão, Ty também come. Ximian sorriu com desconforto. Tam se agachou como as crianças e começou a comer. Todos os presentes suspiraram. Neste mundo, poder viver bem. J uma grande habilidade. No entanto, mesmo agora, com A, nós somos mais de 10 pessoas. Não o suficiente para renovar todo o Xondi. Neste momento, A se aproxima com cuidado. O dono. Perto da aldeia há alguns pequenos agricultores. Posso lido-los para que venham ajudar. Dispus de escuchar, desde que siga a noiva feliz dar uma olhada. Quando o escurecer, acaba de voltar com um grupo de pessoas na carroa. Apenas desceu da carroa sem ter conseguido se estabilizar. Os pequenos agricultores perguntaram rapidamente se os 2 quian de prata eram reais. Diz rindo que não sou verdade. Mas também há comida. Depois que o Xuangui estiver reparado, podem se mudar para viver ele. Todos aceitaram ficar. Depois de encomendar a Shenzhen, Vok se dirige para O. Vok não havia caminhado alguns passos quando viu. Depois de dar apenas alguns passos, viu Jian Caiveias agachada no chão, ofegante. Ao te ver chegar, ele se apressou em levantar um tronco partido que estava ao seu lado. Deixe-o soltar primeiro o tronco quebrado. Xulang, eu tenho fora. Jian Caivei rapidamente deixou cair o tronco quebrado. Estava de pé, fresca e alerta, a um lado. A partir de agora vou não ter que fazer esses trabalhos. Vem e me ajuda a fazer as contas. Jian Caivei abaixou a cabeça e torceu a borda de sua roupa. Xulang, estou com medo de não fazer isso direito. Te creio. Esta frase. F fez com que Jian Caivei levantasse a cabeça, surpresa. A Vok mesmo percebeu que algo não estava bem. Siga as palavras de Jian Caivei. Sem perceber, Vok disse isso sem pensar. Teu marido, teu marido. Quão carinhosas são essas palavras. Xulang, não se preocupe. Farei o melhor possível. Jian Caivei respondeu apressadamente com o rosto vermelho. Assim ser. Vok não o sabe porque sente uma pequena alegria no coral.
No coração, surgiu uma pequena alegria. Noite. Justo quando Vok se prepara para designar algum para a guarda noturna. De repente, Vok percebe que algo é errado. Olhando por cima da cerca. Nesse momento, fora da propriedade, 6 ou 7 sombras espreitam cautelosamente. Não passou muito tempo. Um bandido mascarado correu rapidamente em direção à aldeia segurando uma grande tigela. Hayashi frio da meia-noite. Beber de uma pequena tigela. Vok franze a testa. Esses 6 ou 7 bandidos não conseguem entender sua situação. E Vok também não quer voltar para a montanha de forma vergonhosa. Eles só pensam em pedir algumas coisas. Vok não quer criar muitos problemas. Vok joga um punhado de moedas soltas. Não o suficiente, a tigela ainda é esvazia. O bandido que segura a tigela grita com feria novamente. Vok ri friamente e ordena a Siagao que prepare seu arco e dispare. Ele dispara rapidamente algumas flechas. Aquela turma de bandidos jotas assustada e se afastou muito. No entanto, Vok não estou otimista. Mas os assuntos da aldeia, somando-se aos acontecimentos da aldeia, este ressentimento J é praticamente estabelecido. No galpão de madeira, Jian Kaivei silenciosamente guarda de volta o velho machado. Ele coloca de novo debaixo do seu fardo. Chulan, eu também tenho um machado. Um pouco de afial ainda pode ser de grande utilidade. Vok guarde por enquanto. Vok faz uma pausa. Vok virou a cabeça e sorriu. Vok não sabe? Por que Vok carece de segurança? Esta velha faca se tornou o apoio de Jian Kaivei. Naquela poca, centenas de milhares de refugiados desceram para o sul. Jian Kaivei cuidava de seu pai doente. No sul era necessário proteger a comida. Também era preciso estar alerta para inquietar dos refugiados. Uma dama elegante de uma família rica. Em um instante, ela se tornou uma boa garota que carregava uma espada e enfrentava obstáculos. 2 dias depois, finalmente, estacas foram cercadas ao redor do velho estulo. Como designer de interiores na vida passada, Vok tem muitas maneiras de tornar a fazenda mais sólida Shenzhen. Shenzhen. Nestes dias, ele consegue mais madeira alta. O que o proprietário quer fazer? Anunciar a torre de bambu. Vok sorriu levemente. Agora há um edifício na frente. Vok não pode observar de cima, mas também pode disparar flechas de cima para se defender dos inimigos. Depois de organizá-lo, Vok levou Siagao e se apressou para a cidade de Vanzhou. Contou uma bolsa de prata e a colocou lentamente sobre a mesa. Um matador estava originalmente parado sem nada para fazer. Ao te ver, de imediato mudou sua expressão. Ele se virou e correu apressadamente. Não temia que o roubassem. Só lhe preocupava que os ladrões o tivessem na mira. Este grupo de Maguai, estão certos de que te consideram uma espinha no olho. Então Vok se apressou para a cidade de Vanzhou com Sihu. Discutiu com Zolfo sobre um depósito de 50 tais. Zolfo mostrou uma leve expressão de desagrado. O proprietário Shu, isto um pouco grande. Vok não vive mais na cidade. A fazenda da Seaton Road tem um documento oficial do governo. Ao disso, planejo ir Ezou para pegar mais grow. O fornecimento ao restaurante Fugi não ao ser interrompido. Zolfo ficou em silcio por um momento. De vez em quando, ele se virava para olhar a cena lotada do restaurante. Finalmente ocultou seu desagrado. Contou uma bolsa de prata e a colocou lentamente sobre a mesa. Este dinheiro eu considero como minha aposta. Se mueres, ser considerado como um sacrifício. Se não tivesse morrido, o encarregado ou ia ficar rico. Zolfo raramente mostrava um sorriso. Venham, sirvam vinho e comida ao chefe Shu. Naquele momento, Siagao correu apressado de fora. Estava com as mãos cheias de sangue. O velho Ma foi esfaqueado. Naquele momento, J estava escurecendo. Nesta cidade de Vanzhou, quando escurece, ainda mais o domínio desses matadores. Sente-se para beber. Vok sorriu levemente. Não se esquia de servir uma tá a Siagao. Ao mesmo tempo, os comensais ao lado começaram a se agitar. Sem se preocupar em beber mais algumas tás, apressadamente pagaram a conta e saíram correndo. Vok deixou o copo, observando com interesse a multidão escura à sua frente. Os matadores de toda a cidade estavam aglomerados. E também havia velhos matadores com bastes às costas. Vokas ganhando dinheiro rido demais. O que fez com que muitos ficassem com ciúmes. Zolfo suspirou. Vok levantou a cabeça novamente e tomou um gole. Deu uma olhada nos matadores fora do restaurante. Se houver objetos quebrados, eu, Shumu, cuidarei disso. Zolfo franziu a testa. No final,
Ele não queria se envolver nessa confusão. O dono Shu, certo indivíduo, vendeu seu rosto. Su tem tempo para uma vara de incenso. Muito obrigado. Vok fez uma reversia. Seu rosto permanecia impável. Com essa parcia, fez com que Zhou Fu, que caminhava, sentisse um repentino estremecimento em seu coral. Sem querer, lembrei daquela frase do livro. A montanha desmorona à frente, mas seu rosto não muda. Irmão Mu, se vou comem, saia daqui. A voz rouca de Ma Guai surgiu de repente. Irmão Mu ficou assustado com as palavras. Melhor me devolva as 500 onas de prata que me deve. Com a voz da mulher que mata. Vrios capangas grandes abriram caminho entre a multidão. Vok olha para cima levemente. Deu uma olhada na multidão de capangas do lado de fora do restaurante. Desde o dia em que comecei a fazer licor ilegal, Vok J pensou no dia de hoje. A era da selva. Os punhos não são fortes o suficiente. Eu nem estou qualificado para me manter firme. Irmão Mu, de acordo com as regras, suas moedas e sua propriedade serão confiscadas. GGG. E Tam, sua bonita criada. Eles colocaram estacas nos irmãos alternadamente. Depois eles vão vender na casa de encontros do norte. Com uma explosão. Vok nem tem o direito de se sustentar. A dor fez com que ele mostrasse os dentes. O gerente Zhou J. Mostrei respeito suficiente. Zhou Fulies no segundo andar. Suspirou. Afaste-se com arrependimento. No final, ainda muito jovem. Haha. Pequeno Mu. Sua morte é próxima. Ma Guaizi estava extasiado. Continuava chamando os capangas ao seu redor para se prepararem. De repente, levante a cabeça. Vok sorri para Ma Guaizi. Este sorriso. Um sorriso escrito. Ao montar, o coral de Guaizi deu um salto. Permitam-me perguntar. Ameaçar cidadãos inocentes e causar distúrbios. Que crime esse? Vok enquanto pergunta. Todos se sentiram inquietos por dentro. A velha assassina, ao ouvir isso, todos começaram a ficar nervosos no fundo. Naquele momento, ouviu-se o som de espadas saindo de suas bainhas atas. A velha assassina ficou pálida de surpresa. Ela virou a cabeça nervosamente. Olhei 2 vezes. Seu corpo tremia involuntariamente. Rapidamente gritou. Façam com que se dispersem. O velho da carroa olhou para TRS com confusão. Com pressa, tentou escalar a velha parede ao lado. Em sua pressa, subiu apenas 2 degraus. E caiu pesadamente no chão. Atrás deles, Vrios oficiais seguravam friamente suas espadas desembainhadas. J. de noite. Como pode haver oficiais aqui? A velha assassina pulou. Depois de pensar cuidadosamente, compreendeu imediatamente. Não de se admirar que Vok tenha permanecido imóvel. Acontece que J haviam informado os oficiais. Eles, com mais de 10 pessoas, não temem esses poucos oficiais. Mas ela ainda precisa ganhar a vida na cidade. Se realmente irritar os oficiais, então o seu tempo acabar. Ma Guaizi no sul da cidade. E também a velha assassina. Isso é bastante completo. O líder dos oficiais precisamente Tiansong. De antemão, ele não sabia que havia pessoas se reunindo para causar alvoroço. Su vinha aqui beber por sua convite, passando pelo grupo de mafiosos. Tiansong virou o dorso da faca e, de repente, a sacou. Ele bateu no homem da mula na testa, fazendo-o sangrar. Não se atreva a se mover. Rei de Yufan. Vok foi enganado para dar dinheiro a eles? Tiansong falou com um tom ligeiramente irritado. Enrelau as suas bobagens. No final, ele não é totalmente satisfeito. Matou meu bom cavalo, que comprei há alguns dias por 20 tais. A velha assassina, ao ouvir isso, Su conseguiu tirar tremulosamente uma bolsa de prata e entregá-la a Tiansong. Seu rosto mostrava uma dor extrema. Tiansong contou a prata. Satisfeito, guarde isso. Que se danem todos. Um passo tarde. Tudo arrastado ao bicho do cu. Hoje incômodo irmão Tian. Ora, um grupo de mais de uma dizia que originalmente era arrogante. Todos fugiram por conta própria. Os gritos de choro ecoaram em várias vielas. O chefe Shu. Este o dinheiro da compensal. Tiansong se aproximou lentamente. Ele não levantou o dinheiro que pendia de sua cintura, mas baixou a mão e apontou levemente. Vok semicerrava os olhos. Hoje incômodo irmão Tian. Esta grana. Então considere isso como um pedido de desculpas do meu irmão Tian. Vok não quer lidar com os oficiais. Mas agora precisamos evitar aqueles homens da gangue. Su se pode espantar tigres e devorar lobos. Haha. O irmão Shu realmente generoso. Tiansong estava extremamente satisfeito.
Sem motivo, ele obteve tanto dinheiro. Vok apenas fez um gesto. O gerente Zhou. Por favor, adicione alguns bons pratos. Zhou Fu se aproximou novamente de maneira aduladora. Eu apenas olhei furtivamente para Vok. Houve um leve aumento em sua admiral. Espero que a comida e as bebidas estejam prontas. Sem se incomodar, Vok tirou outra bolsa de dinheiro. Empurrado em direção a Tiansong. Irmão Shu. Vou com muito cortes. Se Vok tiver algo a dizer, não hesite em fazê-lo. Tiansong sorria ainda mais. Irmão Tian. Então falarei diretamente. Quero um documento notariado que me permita fabricar arcos e flechas. Quero um documento que permita fabricar o de arcos e flechas. Ele empurrou o dinheiro novamente para frente. Uma sensal de dor percorreu seu rosto. Irmão Shu, o governo tem um controle rigoroso sobre armas de ferro. Isso eu não posso te ajudar. Irmão Tian, Vok se enganou. Quero fazer um arco de madeira. Ouvi que era um arco de madeira. Tiansong estava cheio de alegria. Rapidamente pegou a prata. À direita és a madeira. Se um arco de madeira. Não haveria nenhum problema. Estou aqui para proteger Xuangyi. Recentemente, os bandidos daquela réia se tornaram mais audaciosos. Haha. És bem. Amanhã irei consultar as autoridades para obter a autorização. Seu rosto mostrou uma leve alegria. Na verdade, por dentro Vok estava muito mais feliz. Eles não sabem que Vok não vai fazer um arco de madeira comum e corrente, mas um arco longo que não existe na grande dinastia. Naquele momento, proteger a aldeia e matar os bandidos. Sem dúvida ser bem-sucedido em tudo. Na manhã seguinte, Tiansong, que havia recebido dinheiro, muito cedo te entregou o documento notarial. Vok não quer ficar mais tempo. Eles e Hu abandonaram apressadamente a cidade em uma carruagem. Porta da cidade. O homem que se escondia na escuridão te observava com uma expressão cada vez mais maliciosa. Assim que Vok se afastaram, um homem que parecia rico, finalmente saiu friamente de TRS. Lu Fangu. Vok deveria pensar em uma solu. O homem rico assentiu, seguindo a direção para onde o carro foi. Lentamente semicerrou um par de olhos astutos. 2 ou TRS dias depois, a adega J alcançou uma escala preliminar. Não apenas foram construídas algumas torres de flechas, também foram completadas a grande casa de produto de vinho e as casas de madeira para habitar. Tudo J estava construído. Toda a adega hoje em dia. JH umas 20 pessoas. Se sente que os ombros estão pesados. O povo desta aldeia. Ao futuro depende de Vok, dono. H. Tiger, o chefe dos tigres. Vê buscar o carro. Hora de ir a Ezou. Caminhei em Silcio em direção à carroa. Descobri que não sei quando. Jian Kaivei J estava esperando ao lado da carroa. Chulan. Eu também quero ir uma vez. A primeira vez que vou a Ezou buscar arroz. Não, realmente não quero levar Jian Kaivei. Deus sabe o que acontecer no caminho. Que coisas poderiam acontecer? Chulan. Eu costumava ter 2 empregadas. Elas foram vendidas para uma aldeia próxima a Ezou. Olhando para Jian Kaivei um pouco ansiosa. No final, Vok cedeu. Então, vamos. Se Vok viveu com sofrimento, então, deixe-as vir para a aldeia. Obrigado, Chulang. Jian Kaivei fica muito feliz. Se inclina apressadamente. Sentes um certo desassossego no teu coral. Essa sensal estranha muito incomoda. Uma aldeia é a quase 80 li de Ezou. Incluso se os cavalos não se detienen. Também não é certo que cheguemos em um dia. Vok J fez planos para acampar esta noite. Irmão Mu, a ponte de madeira desabou. CH dirigindo um carro. De repente exclamou com voz alarmada. Levanta a vista para a frente. Tão irritado que quase amaldiçoa. A ponte de madeira que cruza o riacho quebrou-se ao meio. Não se pode cruzar o rio e o cu se escurece. Podemos esperar a amanhã para ver se há algum pontano. Irmão Mu, acaso foi cortado por algum? Este ponte foi danificado por algum. Estima que tem sido a contínua chuva primaveril destes dias. O aumento do nível da água danificou a velha ponte de madeira. Dado que não podemos passar, mais bem deveremos estabelecer o acampamento conforme o planejado primeiro. Chulan, eu também irei buscar lenha. Não, Vok vem comigo. Vi as aves da floresta de repente saíram voando do fundo da floresta. Após um tempo de voar em volta das cabeças de várias pessoas, lanou-se rapidamente para frente. Sua testa se franze cada vez mais. De vez em quando levantavas a cabeça para olhar para o fundo da floresta.